Só um pequeno aviso rápido, tem um Peugeot DGO 7865, PGO, placa DGO 7865, que está obstruindo a saída de uma garagem. Samuel, Samuel, e ele respondeu: fala que teu servo escuta. Caro irmão Padre Vitor, povo de Deus, escutamos no início deste tempo comum, o tempo comum que nós usamos a cor verde, verde que é o sinal de que a árvore está viva. Se ela não estivesse verde, ela estaria seca, e como ela está viva, verde, ela tem esperança de dar frutos. Assim também a nossa vida na graça de Deus, viva em Deus, nosso espírito nele, e assim nós temos esperança de dar fruto. Neste início, nós ouvimos o chamado vocacional de Samuel, dos primeiros apóstolos, André, Tiago e Pedro. Se a gente for guardar uma coisa dessa homilia, guardemos isso. A gente, como cristãos, nós como cristãos, podemos escolher viver uma vida como alguém que foi chamado, vocacionado, chamado por Deus, ou simplesmente como alguém que não escuta chamado nenhum e executa aquilo de maneira automática. Isso vale para tudo. Vale para um pai, uma mãe, esposo, esposa, filhos, irmãos, professores, médicos, qualquer pessoa pode viver a sua vida como um emprego qualquer, como um dia depois do outro, se alimentando até chegar o dia de morrer, ou como alguém que foi chamado por Deus. Eu vivo essa minha vocação de filho, ou de pai, ou de mãe, ou de esposo, de esposa, ou qualquer profissão, como um chamado, como alguém que Deus chamou ali onde eu estou e que conta comigo. Isso pode acontecer para todos nós. Samuel é o filho ofertado a Deus pela mãe dele, Ana, que era estéril. Ele não escolheu a vida de consagrado na arca. Quem lê a história dele, vê que ele foi logo criancinha, entregue na arca para o serviço do Senhor, mas ele não escolheu essa vida. Nem Eli, que era o mestre dele, escolheu, porque ele era da tribo de Levi, e a tribo de Levi era, por natureza, a tribo sacerdotal. Mas aí a gente vê dois: Eli, alguém que exerce o seu ministério como uma profissão, um dia depois do outro. E Samuel, embora tivesse coisas na vida dele que ele não escolheu, Deus o chama mesmo assim. Deus, no meio da vocação, o chama. Ele teve uma parte que ele não escolheu e teve a parte em que ele ouviu a voz de Deus e respondeu. A palavra diz que ele vivia na Arca da Aliança, onde habitava a presença de Deus, na tenda da Arca da Aliança. E diz também que as visões eram raras naquela época. A gente tem essa impressão de que na Bíblia é cheio de milagres para tudo quanto é lado, né? Que as pessoas sempre estavam vendo a Deus, mas você vê que não era bem assim, que as visões eram raras. E Samuel dormia. Quer dizer, isso é um símbolo. Sempre o sono na Bíblia, em geral, é símbolo daquela pessoa que está dormindo para as realidades de Deus. Mas Deus nunca deixa de falar. Certamente a gente pode deixar de ouvir. Podemos dormir na sua presença e não perceber que Ele está vivo e que Ele fala de verdade. Pode parecer, como para Israel, que Deus se retirou para longe. Eli era um sacerdote, mas era não muito bom, era meio mau sacerdote. E Samuel, que se dedicava às coisas santas, aparentemente nunca tinha percebido a voz de Deus. Tanto é que na primeira vez que ele a escuta, Samuel, Samuel, ele pensa que é Eli que está chamando durante a noite. Ele, apesar de viver no lugar mais santo sobre a terra, precisa aprender a ouvir a voz de Deus e a colaborar com ela. E nem sempre o que a voz de Deus fala são coisas muito agradáveis.
Se a gente lê essa passagem na Bíblia, como ela está escrita, a gente não leu aqui, mas a passagem completa na Bíblia, Deus diz coisas meio duras para Samuel. Ele diz que vai exercer julgamento sobre a família de Eli, porque ele era um mau sacerdote, os seus filhos exerciam, abusavam do seu ministério. Não era algo muito agradável de se ouvir. Mas Samuel colabora com Deus, mesmo quando ele diz coisas difíceis. E nós também, que viemos aqui na sua presença sagrada, queremos aprender a discernir a sua voz e a responder com ele: aqui estou. Também queremos colaborar para que outros escutem essa mesma voz de Deus, essa voz viva. Foi Deus que chamou os apóstolos a colaborarem com seu Filho Jesus Cristo no Evangelho de hoje, mas Ele chamou alguns deles através de João Batista, e depois chamou Pedro através de André. Quer dizer que Deus sempre fala, e muitas vezes Ele se utiliza de pessoas para falar, e fala mesmo, e assim mesmo também na missa. Aqui é o leitor, o salmista, o padre que fala, mas quem na verdade está falando através da palavra é o próprio Deus. E tantas outras vezes isso acontece também na nossa vida. Deus quer se utilizar de pessoas para chamar, mas é Ele mesmo que chama. Tantos foram para ouvir a pregação de João Batista, uma pregação forte, uma vida toda diferente, mas alguns entenderam que Deus falava com eles também, não apenas com João Batista. Quando João apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aliás, como nós dizemos em toda a missa, logo antes da comunhão, João e André seguiram e ficaram com Jesus naquele dia. E isso marcou tanto a vida de João, que praticamente 70 anos depois, quando esse evangelho foi escrito, ele ainda lembra a hora que isso aconteceu. Era por volta das 4 horas da tarde. Imagine isso, um evento que acontece na sua juventude. São João é tido tradicionalmente como o mais jovem dentre os apóstolos. Ele ainda lembra a hora que isso aconteceu. Foi tão marcante na vida dele. Era por volta das 4 horas da tarde. Pais, padres, catequistas, professores, todos nós somos um pouco como Eli e João Batista. A gente aponta: eis o Cordeiro de Deus, e as pessoas podem decidir seguir o Cordeiro, se formos como João Batista, não apenas anunciadores com palavras, que são importantes, mas também se formos com a nossa própria vida, com as nossas decisões, com a nossa oração, com a nossa forma de tratar os outros. Isso também evangeliza. As visões de Deus eram raras naquela época, diz a primeira leitura. Será que não eram raras justamente porque as pessoas mais próximas de Deus viviam uma vida longe dele? Queremos ouvir o Senhor que fala e responder. E queremos também colaborar para que os outros também ouçam e também respondam. Como ouvir o Senhor? A gente tem que aprender, como Samuel, na primeira leitura. Um conselho é a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos: que procurais? É uma pergunta para nós hoje. Que procurais? O que nós procuramos? É uma pergunta honesta. André e João responderam assim: onde moras? Quer dizer, onde que Deus mora? Onde que Jesus mora? É no céu. Vinde ver. O que nós procuramos? De verdade. Às vezes a voz da consciência vai dizer: viver uma vida justa, fazer a vontade de Deus, viver com Ele já aqui e depois eternamente no céu. Onde moras? Segunda coisa, os discípulos permaneceram com Jesus e aí viram que Ele era o Messias. Samuel ficava e permanecia na tenda para ouvirmos o Senhor, para vivermos uma vida que não é simplesmente automatismo, mas que é uma vocação. A gente deve permanecer com o Senhor, permanecer tempo com Ele, passar tempo
Cada um vai ter uma medida de tempo diferente. Alguns vai ser meia hora por dia, outros 20 minutos, outros 10, outros 5, o que é possível segundo a sua realidade, mas é necessário permanecer tempo com Ele para realmente viver uma vida de vocacionado, de alguém que foi chamado por Deus, porque é Ele que chama, e para ajudar os outros a ouvirem o Senhor. É a formação doutrinal, isso é necessário também. Eli não era um bom sacerdote, mas por causa da sua formação, ele conseguiu reconhecer que era Deus que falava com Samuel. Isso ajuda também. É necessário a gente conhecer a nossa fé. Mas 2, é uma vida coerente, templo do Espírito Santo, como diz São Paulo na segunda leitura, pertencente a Deus no pensamento, na vontade, mas também no corpo, nas decisões com o corpo, apaixonado por Deus. E 3, não ser o centro, deixar que Jesus seja o centro e decida. A gente vê que na resposta de André, ele fala: mestre, aonde moras? Antes de perguntar aonde ele mora, ele o chama de mestre. E nós temos pouco o hábito de chamar Jesus de mestre. A gente chama de muitas coisas, mas não é muito comum a gente chamá-lo de mestre. Mestre significa professor. Me ensine. Eu estou disposto a aprender. O Senhor é o mestre, eu não sou. Eu estou disposto a aprender de ti e de te seguir. Ele é o centro e ele é o mestre. É admirável que André apresentou Pedro a Jesus, mas Jesus escolheu Pedro para ser o chefe dos apóstolos, não André. João Batista apresentou João e André para Jesus, mas ele reconheceu que era necessário que Jesus crescesse e ele diminuísse. E mesmo Samuel, depois de viver uma vida de dedicação a Deus, ele vai ter que renunciar a ser o líder e vai ter que ungir Saul como rei, e depois Davi. Ele não vai poder colocar os seus filhos no seu lugar. Quer dizer, entender que Deus pode escolher outros para missões diferentes e até maiores do que as nossas, e ser capaz de aceitar isso e de se alegrar com isso. André continuou seguindo a Jesus, continuou sendo um fiel discípulo, mesmo quando Jesus escolheu Pedro para ser o chefe dos apóstolos, que o próprio André apresentou. Samuel continuou seguindo ao Senhor, mesmo quando não ouvia mensagens muito alegres e de acordo com a sua vontade. Para ouvir a voz de Deus e deixar os outros ouvirem, queremos ter a disposição de renunciar a ser o centro da nossa vida, a fazer sempre a nossa própria vontade e confiar na decisão dele, na vontade do nosso Mestre, como nós dizemos no Salmo: eis que venho com prazer fazer a vossa vontade, Senhor. E deixar que Ele dê o nosso nome, que Ele chame, como deu o nome a Pedro. É um aprendizado sempre. Mas que fique para nós essas perguntas de Jesus: que procurais? Que a gente possa responder a Ele: Mestre, onde moras? Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Amém.